crianças, a Coinolândia, lá em cima está normal, as crianças aqui da parte de baixo hoje não haverá, tá bom? Só as crianças da Coinolândia lá em cima. Boa noite, minha gente. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em nossos corações. Bom estarmos juntos para pensar um pouco sobre a palavra de Deus e dar continuidade a essa jornada que nós estamos como comunidade no livro de Gênesis. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, para lermos juntos do verso 10 ao verso 20. Gênesis capítulo 12, nós leremos do verso 9, melhor dizendo, tá? Do verso 9 ao verso 12, na sua Bíblia, no seu celular que tem o aplicativo da Bíblia, ou projetado na tela, o texto diz assim, verso 9, depois Abraão, aqui ainda Abrão, tá? Nós leremos Abraão só para melhor compreensão, depois o nome dele vai chegar em Abraão. Aqui ainda está em Abrão, mas só para a gente compreender melhor Abraão, tá bom? Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sara, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sara era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele, o faraó, tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sara, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que você não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. Verso 20, a seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, a Deus, por estarmos reunidos, por estarmos juntos como comunidade, celebrando ao Senhor. E diante da Tua palavra nós estamos, Senhor. Nós carecemos, ó Deus, de uma porção vinda de Ti aos nossos corações e que os nossos corações estejam ávidos por Te ouvir um pouco mais essa noite. Tu conheces o coração, o meu coração, o coraçãozinho de cada um dos meus irmãos e amigos que adentraram por essas portas. Que os nossos corações estejam desejosos de Te ouvir, Senhor, de ouvir a Tua voz. Nós oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Já ouviram isso em algum lugar? Nunca ouviram isso. Talvez é a entonação, deixa eu melhorar a entonação. Andar com fé eu vou. Ah, metade sabe, não é? Uma bela canção do nosso irmão Gilberto, né? Talvez fez pensando em Abraão.
andar com fé. Na maioria das vezes, quem está cantando essa canção, seja por desejo de cantar uma canção do Gil ou por uma situação de medo, atribui-se e apega-se logo à fé, como antídoto para o medo. A pergunta é: quem nunca teve medo na vida? Todos nós passamos e lidamos com o medo em algum momento da nossa vida. O medo, ele nos acompanha desde quando éramos crianças. Tínhamos medo da separação dos nossos pais. Tínhamos medo de fantasma, de assombração e de uma série de outras coisas que vinham até as nossas vidas em forma de medo. A verdade é que nós crescemos, nos tornamos adultos e a realidade é que o medo não nos abandonou. Não temos, talvez, mais os medos que tínhamos quando éramos crianças. Mas os medos mudaram, mas permanecem ainda. Por exemplo, hoje nós temos como adultos medo talvez de perder o emprego. Temos medo de perder o contrato que nós conseguimos. Temos medo de não conseguir manter o padrão de vida para a nossa família nesse tempo. Temos medo de perder os bens que galgamos ao longo da caminhada, da jornada, diante de muito suor, e por isso temos medo de perdê-los. Temos medo de perder a pessoa amada. O medo parece nos acompanhar e, em muitos casos, o medo evolui ao ponto de se transformar em uma fobia. Medo elevado, né? A Sociedade Americana de Psiquiatria tem catalogado pelo menos 500 fobias. Olha só, tem fobia para tudo que você pensar. Esses dias, lendo sobre isso, eu descobri a penterofobia. Sabe o que é? Medo de sogra. Existe, minha gente, parece engraçado, mas é real. É real, existe isso. Todo ser humano tem medo de alguma coisa. Todo ser humano tem o medo por companheiro da jornada. E não é à toa que o mandamento mais repetido na Bíblia Sagrada é: não temas, não tenha medo. Porém, o medo é inerente a todo ser humano e por vezes até benéfico. Por vezes até traz um bem. O problema é ser dominado pelo medo, porque sendo dominado pelo medo, você vai tomar atitudes que vão provavelmente lhe conduzir a um caminho muito perigoso, quando você toma uma atitude baseada no medo. Se nós pudéssemos, nesse início de conversa, elencar talvez os principais medos que são inerentes ao ser humano, talvez, eu acredito que 2 estariam ali nos primeiros lugares. Primeiro, o medo de adoecer. Segundo, o medo de morrer. Porque parece que todo mundo tem medo de morrer. Eu lembro de uma história da minha avó, que minha avó dizia assim, tinha uma amiga não crente, ela muito fervorosa, e ela dizia toda a vida tentando evangelizar a amiga, e eu muito criança ainda, e a amiga dela uma vez disse assim para ela: vocês têm tanta certeza que vão para o céu, mas quando vocês estão doentes, vocês morrem de medo de morrer. A minha avó ficou brava, mas era uma realidade. Todos nós temos esse medo, o medo da morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que o medo é que fez o protagonista aqui da nossa história, do texto de hoje, dessa noite, tomar a atitude que tomou. Observem comigo os primeiros versos do texto que nós lemos, os versos 9 e 10. Depois Abraão partiu, e aqui vale uma referência à semana passada, aqueles que estavam aqui. Nós ouvimos o pastor Caleb falar do chamado de Abraão, lembram disso? Deus chamando Abraão para partir. E aqui nós estamos no texto que depois Abraão partiu.
Depois de ouvir aquela voz de Deus dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, lembram disso? E ainda dizer assim, eu estarei contigo, eu te abençoarei. Lembram disso? Foi semana passada, está fresquinho na mente. Aqui o texto diz, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Detalhe, houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. O primeiro medo, destacado então e detectado aqui nesse texto, é o medo da fome, que está alcançando o querido Abraão. O medo da escassez do alimento. E esse medo é tão real para Abraão, que o faz tomar aquela difícil decisão de deixar a terra que estava, deixar o caminho que estava, em busca única e exclusivamente de sobrevivência. A expressão utilizada no texto que nós estamos é, desceu ao Egito para sobreviver. Isso significa, amigos e irmãos, não apenas aqui uma mudança geográfica, mas também significa uma mudança da condição interna de Abraão. Daquilo que estava dentro do seu coraçãozinho. Mudar para o Egito por causa daquela circunstância é a manifestação muito clara de que o que habitava no coração de Abraão até aquele momento era a incerteza do amanhã. Devido à grande situação e à difícil situação que ele estava enfrentando, que era a fome. Ir ao Egito, portanto, é um risco para Abraão. E um risco em todos os sentidos, porque permanecer ali, onde a fome está predominando, é um risco. Mas descer ao Egito também é risco. Por isso que a expressão, talvez, do texto que nós estamos, nos aponta para a transitoriedade, ou seja, essa descida para o Egito não é para viver no Egito. E o texto deixa isso muito claro, é por algum tempo, devido à necessidade. A decisão, portanto, de descer ao Egito, está aqui apresentada para a gente como uma resposta imediata de Abraão àquela necessidade momentânea, ao que ele estava passando naquele momento, devido à gravidade da situação, ele toma essa decisão. Mas essa expressão também nos aponta para uma dependência equivocada por parte de Abraão. Uma dependência equivocada. Fixar os seus olhos naquele momento da sua vida. Fixar os seus olhos não no Deus que falou com ele, mas na situação que os seus olhos estão contemplando. Fixar os seus olhos nas coisas terrenas. Basicamente, minha gente, é o pai da fé, como a gente sabe que foi Abraão, é o pai da fé com medo da fome. Um tanto quanto engraçado isso. Abraão começa, então, a partir desse momento, a enfrentar aquilo que talvez vai permear toda a sua vida, toda a sua jornada. E o que é? De um lado, o medo que é humano, que é inerente ao ser humano, o medo que se baseia, na maioria das vezes, a um olhar limitado para o hoje, um medo que se baseia num olhar fixo para as circunstâncias, e do outro lado, a dependência de Deus por meio da fé. Abraão, portanto, está diante desses dois elos. Abraão está entre a fé e o medo. Aí vem os versos 11 e 12 do texto que nós lemos, e nos mostra que, quando estava chegando ao Egito, ele diz a Sara, sua mulher: bem sei que você é o quê? Bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me
matarão, mas deixarão você viva. Ou seja, enquanto eles estão se aproximando daquele lugar, aquele lugar que trará diante do olhar humano tanto oportunidade de sobrevivência quanto perigo de vida, o medo da fome não é apenas ele que predomina seu coração, mas um outro medo surge, a beleza de Sara. A sua formosa aparência, conforme o texto original. Isso traz uma preocupação gigante para o coraçãozinho de Abraão. Por isso que ele diz a expressão, quando os egípcios a virem, quando eles olharem para você, eles vão dizer imediatamente, essa daí é a mulher dele, e vão me matar. É o pai da fé com medo de morrer. Que coisa! Será que o Deus que chamou Abraão para essa jornada não vai lhe proteger? Será que o Deus que chamou Abraão para essa jornada não vai cuidar da sua família? Vale um parêntese bem rápido aqui. Cuidado com o que você faz baseado e dominado pelo medo. Porque o medo, quando lhe domina, faz você esquecer muitas coisas. Cuidado com as decisões que você toma baseadas no medo, no momento, na circunstância. É preciso avaliar e reavaliar todas as nossas decisões se elas não estão sendo tomadas baseadas no medo. Se elas não estão sendo tomadas baseadas nas circunstâncias terrenas. Quando nós tomamos decisões assim, na maioria das vezes nós caminhamos para o perigo. Tá bom, fecha parênteses, volta para cá. Agora entra um plano por parte de Abraão. Um plano humano, brilhante de Abraão, aparentemente perfeito. O verso 13... ele vai nos mostrar em detalhes esse plano de Abraão. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. É como se na cabeça de Abraão, essa identificação de Sara como sendo sua irmã, ao invés de sua esposa, fosse talvez a solução perfeita encontrada por ele para se proteger. A única forma de me manter vivo é um desejo de autopreservação diante de uma cena perigosa. Abraão está sendo capaz de entregar o amor da sua vida a um estranho. Já pararam para pensar nisso? Aí o pai da fé, que outrora estava com medo da fome e outrora estava com medo de morrer, agora o pai da fé decide mentir. Mentir sobre a sua relação com a sua esposa em prol talvez da autoconservação. Por mais que alguns estudiosos dizem que não se tratava de uma mentira talvez qualificada, mas de uma meia-verdade, se é que existe. Porque lá no capítulo 20, talvez a gente vai ver isso ainda na caminhada, a cena vai se repetir com o rei Abimeleque, e ali ele vai explicar um pouquinho melhor essa questão de ser sua irmã. Mas de toda forma, essa expressão e essa passagem nos faz pensar como a nossa confiança e como a nossa dependência de Deus ela pode ser alterada mediante um momento de crise. E nós precisamos ter cuidado com isso. Essa passagem nos faz pensar como a nossa dependência de Deus pode ser abalada diante de uma situação cujos olhos estão fixos. Abraão, ele não só busca essa proteção pessoal, mas ele, de certa forma, ele tenta manipular a percepção dos egípcios a respeito dele e a respeito da sua esposa, a respeito de Sara.
Abraão, você não precisa ter esse medo. Abraão, você foi chamado por Deus para ser uma bênção, lembram disso? Abraão, você foi chamado por Deus para ser pai de multidões. O que esse medo está dominando o seu coração? Confie única e exclusivamente no Deus que lhe chamou, Abraão. O que você precisa fazer é confiar em Deus. O que você precisa fazer é depositar sua confiança total em Deus. Aí os versos 14 e 15 nos mostra que parece que o plano de Abraão está dando super certo. O que ele planejou no papel, lá no tablet dele, está dando tudo certo. Versos 14 e 15. Quando Abraão chegou ao Egito, tudo do jeito que ele imaginou. Quando Abraão chegou ao Egito, olha o texto. Viram os egípcios que Sara era uma mulher o quê, minha gente? Por favor, Sara era uma mulher o quê? Muito bonita. E só um detalhe aqui, tá? Só um detalhe. Vocês lembram o que ele disse para Sara, eu acho que no verso 11? Eu sei que você é uma mulher bonita. A expressão que aparece no verso 13 é os egípcios olhando para Sara e percebendo que Sara era uma mulher muito bonita. Como bom investigador e curioso das Escrituras, eu disse que tem alguma coisa no texto original e que está dando essa diferença aí. Eu vou correr atrás, já vai eu mergulhar lá, porque para a gente fica fácil, é um advérbio talvez de intensidade, né? O muito, foi só uma expressão. No texto original tem uma diferença. Basicamente é como se Abraão estivesse dizendo assim, eu sei que você não é isso tudo não, mas você é bonita. Na expressão dos egípcios de fora olhando para ela, ela é extremamente linda. Muda alguma coisa ou não, minha gente? E vale um parêntese para os maridos ou não, minha gente? Com elogio. Aprender a elogiar a sua esposa. Tá bom, deixa para lá, deixa o mês que vem. O que está acontecendo aqui, minha gente, é que Abraão está num momento muito tenso da sua vida. Abraão está entre a fé e o medo. Diante de Abraão está a fé no Deus que lhe chamou para essa jornada. Diante de Abraão está a fé no Deus que lhe fez uma promessa. Mas diante de Abraão também está o medo oriundo de um olhar permanente nas circunstâncias nas quais ele está enfrentando agora. E aqui eu preciso lhe fazer uma pergunta muito sincera. Onde estão os seus olhos nesse momento da sua vida, da sua jornada, da sua travessia? Os seus olhos estão fixos onde? Em Deus ou nas circunstâncias que você está passando, que você está atravessando? Os seus olhos precisam estar voltados nessa confiança viva num Deus que é vivo, e não no momento, porque o momento passa. Essa semana indo à nossa comunidade em Tupanatinga, saímos daqui, o céu limpo. Chegamos em Buíque, o céu limpo. Quando chegamos no povoado da Serrinha, uma chuva. Quando chegamos no povoado do Cabo do Campo, a chuva duplicou, pesada. Quando fizemos a curva na BR, que já chegando em Tupanatinga, o céu já estava limpo novamente. Circunstâncias mudam, minha gente. Momentos são como nuvens carregadas que de uma hora para outra despejam e a gente pensa que o mundo vai se acabar. Mas é só preciso seguir um pouquinho adiante que o céu limpa. Por isso que tomar uma decisão baseada única no medo é perigoso. Ele vê aqui a sua mulher sendo levada para os braços de um outro homem. E como os seus olhos aqui estão fixos nas coisas terrenas, na sua preocupação momentânea,
ele não consegue nem compreender a gravidade do que está acontecendo. Até porque o verso 16 do texto que nós lemos, nos mostra que ele está sendo muito bem tratado. Verso 16, ele, o faraó, tratou bem a Abraão por causa dela, por causa de Sara. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Se existia um medo da fome lá atrás, esse medo não existe mais, porque agora tem churrasco para todo dia. Se existia um medo de literalmente morrer nas mãos dos egípcios, esse medo passou completamente, porque agora os egípcios estão tratando Abraão muito bem. Não existe mais medo da fome, não existe mais medo da morte, agora está sendo muito bem tratado, embora esteja num caminho talvez diferente do caminho planejado e feito por Deus para Abraão. Só mais um parêntese. O que tem de gente distante do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos propósitos, que sabe que acabou se afastando dos propósitos do Senhor, está longe daquilo para o qual Deus lhe chamou, mas o fato de estar recebendo, aspas, bois e ovelhas, bênçãos e mais bênçãos, acaba embaçando os seus olhos de forma que acha que esse é o caminho certo, e não é o caminho certo. É o caminho errado, com os olhos embaçados diante de uma necessidade momentânea. Os olhos de Abraão aqui estão completamente embaçados. O chamado de Abraão é o chamado para confiar em Deus. Deus nos chama para confiarmos nele, para depositarmos a nossa confiança nele, para vivermos para ele. Até porque ele tem um objetivo muito claro em nossas vidas, ele tem um caminho que ele mesmo já preparou. Mas o medo pode nos afastar desse caminho da fé e dessa dependência em Deus. O que é que acontece na história? Deus agora precisa intervir nesse processo de Abraão, porque vai dar errado. A mulher do homem já foi para lá para o palácio. Aí vem o verso 17 e nos diz o seguinte: mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sara, mulher de Abraão. O texto original ele apresenta essa punição aqui a faraó e a sua corte não necessariamente como uma doença, mas como um fenômeno que causa dor. Algo machucou o coraçãozinho do faraó e da sua corte, mas que servia perfeitamente tanto para interromper esse processo desastroso que Abraão acabou tomando por causa do medo, mas também servia para alertar o faraó à existência de um Deus que é soberano na história. Um Deus que está no controle de tudo. Logo, esse texto nos mostra uma intervenção direta de Deus na história da humanidade. É Deus mostrando aqui a sua soberania, mas mostrando também o seu cuidado e o seu amor na vida daqueles que ele tem um propósito. Enquanto Abraão está tentando se proteger, enquanto Abraão está tentando proteger a sua vida, entregando Sara, a sua mulher, para Faraó, Deus intervém de forma a proteger tanto a vida de Sara, quanto a vida do próprio Abraão. E eis que vem os versos 18 e 19, quando o Faraó coloca talvez Abraão no canto da parede diante do ocorrido. Talvez usando uma expressão mais nossa, nordestina, o Faraó resolve dar uma prensa em Abraão. Uma corça, né? Verso 18, verso 19, pergunta:
Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo, meu amigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí a última frase do verso 19. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. Quer trocar isso talvez em miúdos aqui para o nosso nordestinês? Só faltou o faraó dizer assim: olha, desapareça da minha frente, seu cabra sem vergonha. Para não dizer filho de uma égua, né? Seria mais direto. Tome vergonha. Assuma a sua mulher. Seja homem. O medo está aí levando para esse lugar. Seja homem. É lindo que esse episódio tão difícil, a gente costuma ver a jornada de Abraão de uma forma tão bela, tão linda, não é? E é bom perceber esses detalhes na história. E é bom perceber e lindo perceber que esse episódio tão difícil na vida de Abraão, ele não encerra sem antes existir uma demonstração muito linda e maravilhosa da misericórdia divina, a misericórdia de Deus na vida de Abraão, apesar do medo que lhe dominava. Deus mostra do seu amor a Abraão, da sua provisão, da sua misericórdia, mostra que foi ele que lhe chamou. E o texto então encerra com o verso 20, dizendo que a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse, com a sua mulher e com tudo o que possuía. É Deus suprindo as necessidades de Abraão, as necessidades da sua família, por intermédio de alguém talvez improvável na história. Ele chega ao Egito com medo, e medo de morrer. Ele sai do Egito com vida e com suprimentos necessários para seguir a jornada na qual Deus lhe chamou. Ele sai com os suprimentos necessários. E não é mérito algum de Faraó. O mérito total é de Deus. Do Deus que não desampara Abraão. Do Deus que não abandona a família de Abraão. O Deus que não nos desampara. Que não nos abandona. Apesar dos nossos medos e temores. Eu concluo essa nossa conversa, minha gente, talvez perguntando assim para você: quais são os medos que têm lhe paralisado nessa jornada? Ou talvez quais são os medos que têm lhe tirado do foco daquilo que Deus preparou para você e que você sabe que Deus preparou para você? Quais são os medos? Se você está em Deus, você não pode permitir ser dominado pelo medo, por mais que o medo seja inerente ao ser humano, ele não pode ter domínio sobre aqueles que estão debaixo desse chamado de Deus. O chamado é para confiar. A semelhança talvez daquilo que João escreveu lá na frente, ao dizer na sua primeira epístola, no capítulo 4, assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo.
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fé de Abraão, apesar dos seus temores, nos aponta para a justificação pela fé em Jesus. Mas o medo de Abraão também nos aponta para o medo que o pecado nos produz, do qual Jesus nos libertou. Pela graça, somos salvos, por meio da fé. Justificados, pois, nós somos mediante a fé. E por isso nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre a fé e o medo, escolha a fé. Escolha a confiança. Escolha depender de Deus, do Deus que lhe chamou. Amém? Lições que a gente aprende aqui com essa parte da história de Abraão. Eu aqui compartilho com vocês, se o louvor quiser nos abençoar. Primeira lição que eu aprendo e compartilho com vocês sobre essa parte da história de Abraão. Primeiro, a fé não elimina a nossa fragilidade humana. Leia novamente. Por favor, a fé não elimina. É conversa que crente não sente dor, não sente medo. Nós somos frágeis, minha gente. E continuamos sendo frágeis. Enfrentamos dificuldades, minha gente. Continuaremos enfrentando. Desafios, problemas. Mas tem um detalhe. Nós podemos confiar em Deus. Segunda lição. Não olhe para as circunstâncias. Não permita que os seus olhos fiquem nas circunstâncias. Olhe para Deus. Lembre-se, nós andamos por fé e não pelo que vemos, é o que o texto diz. As circunstâncias não podem embaçar os nossos olhos. Nós temos uma jornada pela frente e nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Terceira lição. Não abra mão da confiança em Deus e da integridade na vida cristã. Você não precisa flertar com a mentira. Nem para salvar sua vida. Sua vida está em Deus. E sua confiança é depositada nele. Ponto final. Você não precisa negociar a sua integridade. Você não precisa ter medo de ser justo. No seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente, no seu ciclo relacional. Mantenha a sua integridade, demonstre a sua fé por meio das suas ações, muito mais do que por suas palavras. Quarto, lição. O seu futuro está no INSS. Amém? O seu futuro está no próximo presidente do Brasil. O seu futuro está no governador do estado, está no prefeito da cidade. O seu futuro está nas mãos de Deus. E você precisa confiar nisso. Você precisa depositar sua confiança nisso. Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Sara, Deus cuidou da família deles, do início do chamado até o fim da jornada. Isso significa, última lição que a gente aprende, é que Deus cuida dos seus. Deus cuida de todos aqueles que Ele chama, sobretudo daqueles que obedecem ao seu chamado. Ele cuida daqueles que Ele chama e daqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, vamos juntos nessa jornada. A minha confiança está única e exclusivamente depositada no Senhor. O medo não vai me dominar, o medo não vai me matar, porque eu tenho crido. Como é a canção que a gente cantou agora há pouco? Como é? Amanhã, a certeza do amanhã. Fugiu agora a frase do hino. Não foi isso? Porque ele vive isso aí. Perdão. Eu posso crer no amanhã.
E nós cremos não por causa das circunstâncias, não porque nós queremos que o nosso país melhore, mas nós não cremos por causa de pessoas que entrarão ou sairão do poder. Nós cremos no amanhã porque Deus cuida de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro, obrigado a Deus pelo partilhar da Tua palavra. Tua palavra é viva, Senhor. Como ela fala aos nossos corações, que o meu coração saia essa noite regozijado no Senhor, que o coraçãozinho do meu irmão e da minha irmã, dos meus amigos, saiam daqui essa noite, ainda sendo alimentados por Tua palavra. Essa palavra é Tua, Senhor. Que no decorrer da semana, nós possamos relembrar essa Tua palavra, e essa Tua palavra seja alimento, nos fortalecendo para a nossa caminhada. A nossa confiança e a nossa dependência está no Senhor. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.